E um detalhe, né? Mais uma vez a gente vê um gol do Botafogo que passa por muitos jogadores dentro de campo até sair o gol, a questão da comemoração e tudo mais. Queria que o senhor falasse também sobre essa questão de explorar esse coletivo, né, do Botafogo, tentar passar ao máximo por vários jogadores em campo até sair o gol esperado. Olá, boa noite. Sim, uma vitória difícil, como são todas, e um jogo muito difícil. Eu falei na antevisão que estávamos preparados para dois cenários do adversário. Curiosamente, o adversário colocou os dois cenários em campo, um no primeiro tempo e outro no segundo tempo. E nós ali no início do segundo tempo demorámos um pouco a ajustar, e depois com as alterações ajustámos, e o adversário tem duas oportunidades que acabam por ser dois penaltis. Um o João defende e o outro não pega. Primeira parte boa da nossa parte, faltou-nos um pouco mais de profundidade, mais chegada à baliza. O adversário muito condensado, com muita gente, normal que tenhamos que tocar muito na bola, a bola que tenha a passar por muita gente, temos que ir a um corredor para chegar a outro, e acabamos por fazer um golo num movimento de ataque à baliza do Savarin, que depois dá ao lado. Temos muita gente aí, né, nesse momento na área, e falta-nos fazer mais vezes isso. Na minha opinião, a primeira parte tínhamos que estar a ganhar 2 ou 3-0. O Igor tem uma de cabeça, eu lembro-me. O Luís tem um remate fora da área, uma grande defesa do Hugo também. O adversário sempre a tentar jogar com o tempo. Acabamos por fazer o golo, sofremos logo o penalti a seguir, o João pega. E depois, como eu falei, no início da segunda parte tivemos ali um pouco... demorámos um pouco a acertar. Depois demos as instruções aos jogadores, acabamos por sofrer o penalti. Acabamos por fazer golo e depois por controlar o jogo até a final, sabendo nós que quando está o resultado por um golo de diferença é sempre um pouco mais complicado até ao final, mas decidimos bem e o adversário não criou nenhuma oportunidade. Eu não me lembro de nenhuma defesa do João, excetuando o penalti. Franklin, boa noite. Boa noite, João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Parabéns pela vitória. Por um lado, a pausa para a data FIFA e o fato de ficar 2 semanas sem jogar pode ser importante para recuperar os jogadores, dar um descanso merecido para eles, mas, por outro, ela pode acabar esfriando o time que vinha bem antes da pausa, o time do Botafogo estava jogando muito bem. Então, eu queria te perguntar como fazer para encontrar um balanço entre dar esse descanso merecido para os jogadores, até mental, psicológico, e também conseguir manter a concentração e a parte do ritmo de jogo, né? Porque totalmente acho difícil. Obrigado. Sim, boa noite. A densidade competitiva aqui é muito grande. Isto é falar todas as semanas por todos os técnicos. Nós acabamos por nos adaptar a isto. Vinhamos de uma sequência de jogos grande e boa, terminámos a sequência bem e agora recomeçámos da melhor maneira. Já na anterior paragem foi de igual forma, que recomeçámos com o Fluminense em casa e ganhámos, e aqui foi igual. Os jogadores merecem esse descanso e precisam desse descanso também mental. Tivemos 4 atletas que foram à seleção, não tiveram esse descanso, estes tiveram, e depois nós tivemos 5 dias para preparar este jogo. Preparámos bem o jogo, porque tínhamos a questão dos 2 cenários, como eu falei, que o adversário poderia e acabou por apresentar. Nós preparámos bem o jogo, deu para integrar os 3 novos jogadores que chegaram agora na parte final, o Adri, o Vitinho e o Alex. Foi importante para isso também, e agora estes jogadores têm fome todos os dias. O nosso líder também não nos deixa quebrar, não nos deixa adormecer todos os dias. Isto é todos os treinos, todos os treinamentos, todos os jogos, em todos os momentos há a cobrança da parte dele e também dos jogadores. Estes jogadores têm fome de vencer, têm fome de trabalhar, e depois tem esta recompensa, que mais uma vez foram os 3 pontos, ainda bem. Boa noite, Franklin. Alan Viana, do canal Visão Botafoguense. Aqui, boa noite. Então, foram 18 finalizações do Botafogo com 10 no alvo, né? Mesmo com o Corinthians jogando com um ferrolho muito claro, né? Com um paredão ali na frente da defesa. E eu queria te perguntar qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram no jogo para furar essa defesa do Corinthians. Porque em alguns momentos eles defendiam com uma linha de 5, em alguns momentos saíam os 2 pontas mais para o meio e ganhavam alguma superioridade numérica ali pelo meio. E qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram para furar essa retranca? Obviamente para fazer esses 2 gols e também méritos por ter finalizado tanto, mesmo com esse ferrolho formado. Sim, boa noite. Como eu falei, e a mim parece-me isto, acontece todos os anos, quando nós começamos a caminhar para o final da competição, o ponto começa a ficar mais caro, como nós costumamos dizer, e as equipas lutam para somar. Não há jogos fáceis, ainda para mais aqui no Brasileirão, não há jogos fáceis. E nós sabemos que íamos ter um adversário difícil e que tem muita qualidade individual, qualidade coletiva, e agora nós vimos os reforços que acabaram por chegar no fecho de mercado do adversário.
Agora, nós tentámos de várias formas entrar no adversário, como disse, na primeira parte faltou-nos mais movimentos de baliza, mais movimentos de profundidade, picar mais o adversário, como no primeiro golo. O exemplo disso é o primeiro golo. Tivemos muitos momentos de posse, mas sem ferir o adversário. Isto, mastigar o jogo é bom para massacrar o adversário mentalmente, mas nós precisamos de atacar a baliza e nós exigimos muito isso aos nossos jogadores. Na primeira parte tivemos ali, no corredor direito principalmente, alguma dificuldade também de entrosamento do Vitinho, que tem 5 treinos connosco. Tivemos ali alguma dificuldade de ter a mesma dinâmica à direita que estávamos a ter à esquerda, mas acabámos por entrar, como eu disse, algumas vezes na primeira parte, e a mim parece-me que o resultado é escasso na primeira parte. Depois, na segunda parte, o adversário já não tem a linha de 5 e nós sofremos golo, logo imediatamente a seguir fazemos golo e depois controlamos, deixamos o adversário ter bola. Obviamente que nós queremos controlar o jogo com bola, mas nós não jogamos sozinhos, deixamos o adversário ter bola, mas controlamos bem sem a bola. Boa noite, Franklin. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Você acabou de falar que nessa reta final de temporada as partidas tendem a ficar mais disputadas, os pontos ficarem mais difíceis de serem conquistados. O Botafogo fez hoje a primeira partida de uma sequência de 3 que vão ser aqui no Rio de Janeiro. Nesse contexto de partidas mais difíceis, mais competitivas, o quão importante é estar mais perto de casa para poder atingir os objetivos do time na temporada? Boa noite. As viagens aqui são muito desgastantes, os atletas estão mais habituados que nós. Ainda assim nós temos vantagem porque a nossa estrutura, o nosso clube dá-nos todas as condições de recuperação, de viagem para minimizar o tempo ao máximo. Isso para nós é uma vantagem grande, comparativamente com outros clubes que não têm essas condições que nós temos. Nós reconhecemos isso, agradecemos isso, cobramos isso também à estrutura e a estrutura tenta ao máximo dar-nos essas ferramentas e nós aproveitamos. Obviamente que jogar aqui para nós é uma vantagem, mas não significa que os jogos sejam mais fáceis ou não. Nós vamos ter agora uma sequência de 5 jogos, fizemos este, temos mais 4 até ao final do mês, 2 competições, uma delas é eliminar, portanto, ou continuamos nela ou estamos fora, temos 2 jogos nessa competição e é já a quarta-feira. Portanto, o nosso foco neste momento, tudo bem, ganhamos, está bom, mantemos o primeiro lugar, agora o nosso foco a partir deste momento já é o São Paulo. Franklin, boa noite. Jéssica Maldonado, GE. Globo. Teve essa parada da data FIFA, vocês folgaram por 6 dias e teve essa semana inteira, nessa última semana de treinamento. Queria entender, se você puder explicar, se teve alguma prioridade, se teve algum tipo de treino diferente, porque a gente viu o Botafogo voltando com mais intensidade ainda, se teve algum trabalho específico, o que vocês, enquanto comissão técnica, focaram nessa volta, além do descanso, claro, mas o que vocês focaram nesses 5 dias de treinamento e como que foi, né, trabalhar com o Arthur Jorge, eu não sei onde ele estava, mas como foi, assim, essa dinâmica para o jogo de hoje? Obrigada. Boa noite. Nós temos uma forma de trabalhar que está muito bem definida, já trabalhamos juntos há alguns anos, entendemos-nos bem, obviamente há alguns momentos de desacordo, mas o nosso líder é soberano, portanto acabamos sempre por chegar ao entendimento e nós temos essa forma bem definida. Nós o que fizemos nestes 5 dias, após o regresso ao trabalho, foi preparar este jogo. O nosso foco era este jogo. Aproveitámos também que chegaram os 3 atletas novos, como eu referi, para os integrar ao máximo e o mais rápido possível através de imagens de vídeo e também no campo, para eles entenderem a nossa dinâmica. O Vitinho jogou de início, o Alex acabou por entrar, o Adri não, e nós precisamos fomos buscar estes 3 atletas, precisamos deles rápido, são mais 3 para acrescentar. Então o nosso regresso não foi nada de especial, não foi nada do outro mundo, não foi nada extraordinário, apenas pensar na nossa forma de treinar e jogar, e depois sim preparar este jogo com os condicionantes que o adversário nos trazia, e preparámos-lo bem, que acabámos por ganhar e fomos uns justos vencedores, na minha opinião. Quanto à questão do Mister estar fora, já aconteceu em Portugal. Como eu disse, nós trabalhamos juntos há algum tempo, estamos bem identificados com o que queremos, os jogadores já estavam preparados para isso, estão mais habituados que nós até a isto, porque isto aqui é normal que aconteça com uma regularidade, porque os técnicos ao terceiro amarelo têm que cumprir castigo, em Portugal é assim, portanto aqui há mais jogos e ao terceiro estamos fora, é normal que isto aconteça mais vezes. Já tivemos o João auxiliar também alguns jogos de fora e nós acabamos por nos ajustar a isto, trazíamos o plano de jogo traçado, trazíamos o que o adversário poderia apresentar diferente, trazíamos também preparado para darmos resposta imediata e foi isso que fizemos. Portanto o Mister fez falta porque faz sempre, é o nosso líder, é o nosso rosto, é a pessoa que nos indica o caminho e que nós seguimos e até agora tem indicado o caminho bem e os resultados ditam isso.
Boa noite, Franklin. Parabéns pela vitória, Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. A gente sabe que o Arthur Jorge não gosta muito de fazer avaliações individuais dos jogadores aqui, mas eu queria até aproveitar essa presença aqui para ver se a gente consegue arrancar alguma coisa. A gente teve a estreia hoje do Vitinho, como você falou na última resposta, e do Alex Telles entrando durante o jogo. Como você avalia? Eles já estão 100% para poder jogar 90 minutos. Como você avalia a partida deles hoje e quanto eles acrescentam ao time do Botafogo? Boa noite, acrescentam tanto eles como o Adri, falo dos três que foram os três que chegaram por último, acrescentam e vêm acrescentar valor, porque senão não tínhamos ido buscar e a estrutura não tinha feito o esforço que fez para acrescentar estes três atletas ao nosso elenco. Para além da competitividade que trazem também a qualidade, que é subejamente conhecida dos três, toda a gente conhece. Depois, avaliando individualmente ou não, eu vou seguir a linha do meu chefe. Ainda assim, o Vitinho saiu com queixas, com câimbras. O Alex respondeu bem, também jogou menos tempo. Tiveram os dois coisas muito boas e tiveram os dois coisas que podem e têm e devem e vão melhorar rapidamente. Fechou? Obrigado, boa noite.